E recita Muhammad para eles com a verdade a história dos 2 filhos de Adão, quando fizeram ambos oferenda a Alá, e foi aceita a de um deles e não foi aceita a do outro. Disse este: certamente matar-te-ei. Disse aquele: Alá aceita apenas a oferenda dos piedosos. Em verdade, se me estendes a mão para matar-me, não te estarei estendendo a mão para matar-te. Por certo, eu temo Alá, o Senhor dos mundos. Por certo, eu desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado. Então serás dos companheiros do fogo, e essa é a recompensa dos injustos. E sua alma induziu-o a matar o irmão, e matou-o então, tornou-se dos perdedores. E Alá enviou um corvo que se pôs a escavar a terra para fazê-lo ver como acobertar o cadáver de seu irmão. Disse ele: ai de mim! Sou incapaz de ser como este corvo e acobertar o cadáver de meu irmão? Então tornou-se dos arrependidos. Por causa disso, prescrevemos aos filhos de Israel que quem mata uma pessoa sem que esta haja matado outra ou semeado corrupção na terra, será como se matasse todos os homens. E quem lhe dá a vida será como se desse a vida a todos os homens. E com efeito, nossos mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Em seguida, por certo, muitos deles, depois disso, continuaram entregues a excessos na terra. A recompensa dos que fazem guerra a Alá e a seu mensageiro, e se esforçam em semear a corrupção na terra, não é senão serem mortos ou serem crucificados, ou terem cortadas as mãos e os pés de lados opostos, ou serem banidos da terra. Isso lhes é ignomínia na vida terrena e na derradeira vida terão formidável castigo. Exceto os que se voltam arrependidos antes que deles vos aposseis. Então, sabei que Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, temei Alá e buscai os meios de chegar a ele, e lutai em seu caminho, na esperança de serdes bem-aventurados. Por certo, os que renegam a fé, se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, para com isso se resgatarem do castigo do dia da ressurreição, nada disso lhes seria aceito, e terão doloroso castigo. Eles desejarão sair do fogo, e dele não sairão, e terão permanente castigo. E ao ladrão e à ladra, cortai-lhes a ambos a mão, como castigo do que cometeram, e como exemplar tormento de Alá. E Alá é todo-poderoso, sábio. E quem se volta arrependido depois de sua injustiça, se emenda, por certo Alá se voltará para ele remindo-o. Por certo Alá é perdoador, misericordiador. Não sabes que de Alá é a soberania dos céus e da terra? Ele castiga quem quer e perdoa quem quer. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. Ó mensageiro, não te entristeçam aqueles que se apressam para a renegação da fé, dentre os que dizem com as próprias bocas, cremos, enquanto os próprios corações não creem. E dentre os que praticam o judaísmo, aos que sempre dão ouvidos às mentiras e sempre dão ouvidos a outra coletividade que não te chegou. Eles alteram o sentido das palavras. Dizem, se isso vos é concedido, aceitai-o. E se não vos é concedido, precatai-vos de aceitá-lo. E para aquele a quem Alá deseja sua aprovação, nada lhe poderás fazer para protegê-lo de Alá. Esses são aqueles cujos corações Alá não deseja purificar. Terão na vida terrena ignomínia e terão na derradeira vida formidável castigo. Eles dão sempre ouvidos às mentiras e sempre devoram o ganho ilícito. Então, se chegam a ti, julga entre eles ou lhes dá de ombros. E se lhes dás de ombros, em nada eles poderão prejudicar-te. E se julgas, julga entre eles com equanimidade. Por certo, Alá ama os equânimes. Mas como eles te tomam por árbitro, enquanto tem a Torá, em que há o julgamento de Alá? Em seguida, depois disso, voltam as costas. E esses não são os crentes. Por certo, fizemos descer a Torá. Nela há orientação e luz. Com ela os profetas que se islamizaram
julgavam os que praticavam o judaísmo, e assim também os rabis e os sacerdotes, porque custodiavam o livro de Alá, e eram testemunhas dele. Então não receeis os homens, e receai-me. E não vendais meus sinais por ínfimo preço. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os renegadores da fé. E nela prescrevemo-lhes que se pague a vida pela vida, e o olho pelo olho, e o nariz pelo nariz, e a orelha pela orelha, e o dente pelo dente, e também para as feridas o talhão. Então a quem por caridade o dispensa, isso lhe servirá de expiação, e quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os injustos. E na pegada daqueles fizemos seguir a Jesus, filho de Maria, para confirmar a Torá que havia antes dele, e concedera-mo-lhe o Evangelho. Nele, a orientação e luz e confirmação da Torá, que havia antes dele, e orientação e exortação para os piedosos. E que os seguidores do Evangelho julguem conforme o que Alá fez descer nele, e quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os perversos. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade, para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer, e não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós, fizemos uma legislação e um plano. E se Alá quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então, emulai-vos pelas boas ações. Alá será o retorno de todos vós, e ele vos informará daquilo de que discrepáveis. E que julgues entre eles conforme o que Alá fez descer, e não siga suas paixões, e precata-te de que eles te desviem de algo do que Alá fez descer para ti. Então se voltam as costas. Sabe que Alá deseja que sejam alcançados por alguns de seus delitos. E por certo, muitos dos humanos são perversos. Buscam então o julgamento dos tempos da ignorância? E quem melhor que Alá em julgamento para um povo que se convence da verdade? Ó vós que credes, não tomeis por aliados os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns aos outros, e quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Alá não guia o povo injusto.